Ouça agora uma mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Flávio Marcos, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Caruaru, uma igreja comprometida com a Palavra de Deus. Meus irmãos, o evangelho que escreveu Marcos, capítulo 1, 16 a 20, que nos fala sobre Jesus chamando homens para segui-lo. Diz assim a Escritura Sagrada: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, que também eram pescadores. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Irmãos, Jesus chama homens para segui-lo. Marcos deixa bem claro o propósito ao escrever o seu livro. Ele disse isso no versículo 1. Apresentar a pessoa de Jesus Cristo como o Filho de Deus. Marcos narrou a preparação para a chegada de Jesus através de João Batista, que foi o precursor, o anunciador da vinda do Redentor. Marcos também mostrou como Cristo se preparou para o seu ministério público, como ele se preparou para dar início ao seu ministério entre os homens. Cristo, depois de ter passado pelo batismo de João e pelo teste das tentações do diabo, isso você vê nos versículos de 9 a 15, ele diz a Escritura que começa a pregar na região da Galileia. Versículo 14 diz que depois que João foi preso, João o Batista, o que era primo seu, este mesmo que batizara ao Senhor Jesus, foi preso porque falou contra a pessoa de Herodes, por um governo corrupto, e aí ele mandou prender a João. E aí a Escritura diz que depois que João foi preso, Jesus então deixa a região de Jerusalém e vai para a região da Galileia. E começa, diz o versículo 14, a pregar o Evangelho de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento e a crerem no Evangelho que ele estava pregando. É interessante notar, irmãos, que o ministério de Cristo começa na Galileia, e entendemos que isso é um cumprimento de uma profecia. Galileia era uma região desprezada, segundo um comentarista, pelos outros judeus que viviam no sul, porque havia uma população mista habitando a região da Galileia, e a sua maioria gente que não era de linhagem judaica. E por isso o termo Galileu era um termo inclusive pejorativo, e dizia Galileia dos gentios. O termo dos gentios dá a ideia de povos, portanto, não judeus, pagãos, desconhecedores do Senhor Deus. Ali Jesus inicia o seu ministério, e isso aponta para a profecia de Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos ou em trevas. No passado, Deus humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro haverá a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Cristo começa a pregar naquela região. O ministério de Jesus, portanto, inicia com a pregação sobre a chegada do reino de Deus para os homens, chamando esses homens ao arrependimento e à crença no evangelho pregado por Cristo. Versículos 14 e 15. É possível que Jesus tenha pregado várias vezes na região do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago, mas os judeus ali, as pessoas que residem ali, chamavam aquele lugar de Mar da Galileia. E se você tiver curiosidade de observar imagens daquela região, por exemplo, no Google, você observará que as águas são
realmente parecidas com as águas do mar. E as pessoas ali viviam da pesca. Haviam várias cidades no entorno desse lago e muitas colônias de pescadores. Jesus então inicia no meio daquele povo a pregar o evangelho. E esse evangelho já havia sido anunciado a alguns homens que serão destacados no texto que nós veremos. O Senhor Jesus fez várias vezes um chamado geral, uma convocação geral das pessoas para que pudessem se arrepender e crer no evangelho. Mas agora o texto vai destacar um chamado especial, dirigido a 4 homens para serem os seus discípulos. A atenção, portanto, que o texto nos chama é acerca do chamado dos primeiros 4 discípulos de Jesus. O texto é curto, mas Marcos apresenta algumas questões que são certamente muito importantes para que possamos meditar na escolha de Jesus destes seus primeiros discípulos. Primeira coisa que destaca é a própria chamada de Jesus. Jesus caminha junto ao local de trabalho daqueles homens, o mar ou o lago da Galileia. E ele ali está, não junto de multidões, mas caminhando numa atitude mais pessoal, individual. Cristo está se aproximando dos irmãos que trabalhavam na pesca. Ao observá-los trabalhando, o Senhor então anuncia uma proposta com grandes implicações. Jesus chama aqueles homens para serem pescadores de homens. O Senhor aproveita a lida ou aquilo com que eles trabalhavam e faz esta comparação. Vocês deixarão de ser pescadores de peixes para se tornarem pescadores de homens. O texto vai dizendo que Cristo aproxima-se de Simão, que é Pedro, que terá o seu nome futuramente mudado para Pedro, e ao observá-los trabalhando, lançando a rede ao mar, e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O primeiro par de homens chamado, o Simão, o Pedro, e André, nesta ocasião, nós poderíamos até pensar, mas olha, o Senhor Jesus conhece estes homens imediatamente e já vai chamando. Mas se você observar a história, esta não era a primeira vez que Jesus havia se encontrado com Simão, Pedro, e com André. André fora um discípulo de João Batista. André era um homem que possuía sua vida de trabalho normal, pescador, mas que almejava as coisas espirituais, andou à procura de um mestre, andou à procura de alguém que estava anunciando um arrependimento, uma vida nova, a chegada do Salvador, que era João Batista. E André foi um dos discípulos de João. O evangelista João, que também estará na cena daqui a pouco, narra em seu evangelho, no capítulo 1, de 35 a 39, que André fazia parte do grupo de discípulos de João, e em uma certa ocasião, Cristo passando, João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a Escritura diz que André levanta-se e vai até Cristo e pergunta: onde é que o Senhor atende? Ele diz: eu não tenho lugar onde atender. Mas diz a Escritura que André passa aquele dia com ele, conversando, e o Senhor Jesus ensinando. É o primeiro contato. Depois o texto narra que André vai até o seu irmão Pedro, Simão Pedro, e diz: encontramos o Messias, encontramos o Salvador. E leva Pedro até Cristo. Você vai encontrar isso então no livro de João, no Evangelho de João, 35 a 39. João, capítulo 1, 42, fala acerca dessa aproximação, a primeira aproximação de Simão de Jesus. Tudo leva-nos a crer que eles haviam ouvido a mensagem e crido em Cristo, mas, retornando à atividade normal, ainda não havia se estabelecido uma relação mais profunda com o Senhor Jesus. O segundo par de homens, chamado também nesse texto, que inclui João e Tiago, que eram irmãos, também a Escritura diz que eles já haviam encontrado Cristo anteriormente. João registra no próprio Evangelho que André
junto com João Batista, que havia sido o seu mestre. Mais tarde, vai seguir a Jesus. E João, que também estava com André, chama também Tiago e fala a respeito de Cristo. E esses também têm um encontro com Cristo Jesus. Mas ainda não há um chamado, uma vocação. Esses homens ouviram o evangelho do arrependimento, evangelho que chamava a crer. O Senhor já havia tido uma fala com eles, eles conheciam a Jesus. Mas o texto nos mostra que naquele dia, quando Cristo passa junto ao mar da Galileia e observa Simão e André, que são irmãos, e também a Tiago e João mais à frente, Jesus os confronta com um desafio maior do que aquele que ele apresentou às multidões anteriormente. As multidões ele chamava ao arrependimento e à fé, mas a estes homens Cristo chama para que pudessem segui-lo, que pudessem ser seus discípulos. Eles estavam, portanto, irmãos, sendo convocados a assumirem um compromisso com Jesus, um compromisso de discipulado, de preparação, de ensino, um chamado para conviver com Jesus, para aprender aos pés de Jesus. O chamado de Cristo nós poderíamos destacar que é marcado por algumas coisas. Primeiro, é um chamado soberano. O texto diz que foi da livre escolha de Cristo. Decidiu escolher estes homens. Decidiu chamar estes homens. Decidiu convocá-los para que pudessem servi-lo. Era costume, na época, quando surgia algum pregador, algum mestre, algum ensinador, alguém que se propunha a ser discipulador de outras pessoas, que aqueles que queriam uma vida mais aprofundada nas coisas espirituais fossem à procura destes homens. É o caso de André e João, que se aproximaram de João Batista. Mas no caso de Cristo é diferente. Estes homens não procuram a Cristo para que Cristo se torne o mestre deles. É o Senhor Jesus quem os chama, quem os convoca. É o Senhor Jesus quem os tira da zona de conforto. É o Senhor Jesus quem os desafia. É o Senhor Jesus que toma a iniciativa e diz: vocês ouvem o que eu digo, vocês demonstraram crer no que eu digo, mas agora eu os chamo para uma vida diferente. Eu os chamo para me seguirem. Aqui o mestre toma a iniciativa. E quando Cristo, falando no Evangelho de João, ou registrado por João, acerca desta decisão, lá no capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não foram vocês que resolveram me seguir, antes eu tomei a iniciativa de chamá-los a esta responsabilidade, a este dever, a este compromisso. É uma chamada soberana, irmãos. A chamada também é incondicional, ou seja, não dependeu de nada que estes homens fizeram, mas é uma ação totalmente livre da graça de Cristo em convocá-los a uma vida de compromisso com Ele. Não é pelo que eles poderiam oferecer ao Senhor, mas era pelo que Cristo poderia oferecer a eles. Terceiro, a chamada é radical. Jesus os chama para assumirem uma nova vida. Jesus chama estes homens para largarem a vida antiga, a vida que estavam tendo até aquele momento. Jesus diz: a partir de hoje vocês largarão as redes físicas, as redes que tocam, as redes que vocês lançam, as redes de fato, para que possam lançar uma outra rede. Esta vocês não verão, mas é uma rede que pesca homens, uma rede que recolhe pessoas para fazerem parte do reino de Deus. O chamado de Jesus era para que eles abandonassem aquela vida e pudessem então segui-lo. O chamado é radical, é de mudança. O chamado de Cristo, irmãos, para assumirem novas responsabilidades, novos compromissos, nova vida. Queríamos aplicar já esse primeiro ponto, o chamado de Jesus.
Assim como Cristo no passado chamou estes homens, Ele ainda chama no presente as pessoas para segui-lo. O chamado de Cristo, irmão, certamente você não vai encontrar na internet, não vai encontrar em um letreiro, você não vai receber uma mensagem de SMS. Mas o chamado de Cristo está por meio da sua palavra e pela pregação da palavra. Nesta hora, você está sendo chamado por Cristo. Um chamado para segui-lo. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se ainda lhe falta esta resolução, se você apenas é um ouvinte destes que ouviam a convocação para o arrependimento, para a fé no Evangelho, mas que ainda não se posicionou em favor desta chamada de Cristo, Cristo lhe chama hoje para que você possa segui-lo, uma atividade de compromisso com o Senhor. Assim, irmãos, como chegou o tempo daqueles homens serem chamados pelo Senhor para serem seus discípulos, hoje é o tempo para que você, que ainda não tem a Cristo como Salvador, possa proclamar a Cristo Jesus como Senhor da sua vida e dizer: eu vou agora, eu entendo a chamada de Cristo. Você precisa entender que hoje é o tempo e a oportunidade de você publicar a sua decisão de seguir a Jesus. A Escritura diz que aqueles que dizem não ao chamado de Cristo arcam com as situações que a Escritura aponta de condenação, de vida, de castigo eterno. Mas aqueles que entregam-se a Cristo, dizem sim a Cristo, passam a desfrutar da graça da salvação e da certeza da vida eterna. A pergunta é óbvia. Você que ainda não tem a Cristo como Salvador de sua vida, o que é que você vai responder hoje? Esperamos que a sua resposta seja sim a Cristo como Salvador da sua vida. Mas, meus amados, a chamada de Cristo feita aqui, também ela pode ser entendida não apenas para aqueles que ainda não têm a Cristo como Salvador, mas para cada um de nós. Cristo nos chama constantemente para que nós possamos estar na dependência dEle, servindo-lhe, e Ele nos transformando em pescadores de homens. Cristo nos chama para servi-lo. Cristo está lhe chamando constantemente para uma vida de compromisso com Ele. A mesma chamada de Cristo, que nós poderíamos dizer que é radical para estes homens, continua sendo a mesma para nós. A chamada de Jesus para nós é que nós possamos segui-lo numa perspectiva de uma vida nova, diferente, uma vida de compromisso, uma vida de envolvimento, uma vida marcada pela submissão ao Senhor Jesus. O chamado continua para mim, para você, que já publicamos nossa fé em Cristo. O chamado de Cristo não ficou restrito, irmãos, há 30, 40, 50, 60 anos atrás. Cristo nos chama constantemente, nos lembra que Ele nos chamou e nós precisamos ter compromisso com Ele diariamente. Assim sendo, você que já foi alcançado pela graça, ouça a voz do Senhor Jesus lhe chamando a um compromisso diário de comunhão, aprendizado, convivência com Ele. A segunda coisa que o texto nos diz é acerca da prontidão daqueles homens em atender ao chamado de Jesus. Você tem isso nos versículos 18 e 20. Após Cristo anunciar aos dois pares, Simão e André, Tiago e João, que queria que eles o seguissem, o texto vai nos dar a indicação, ou melhor, a informação, vai nos apresentar que houve uma resposta de forma positiva e imediata. Veja o versículo 18, leia por gentileza. Os irmãos podem ler uma só voz? No caso de Simão, que se chama Pedro, e André, o texto faz uma referência especial e qualifica a resposta deles. Diz que eles imediatamente deixaram as redes.
não protelaram, não arrumaram desculpas, não ficaram adiando essa chamada. Pelo contrário, prontamente, imediatamente, Cristo passa, olha para André, olha para Simão, já os conhecia, como já apresentamos, e aí diz a eles estão no mar, lançando as redes, recolhendo as redes. E aí Cristo diz: venham me seguir, sejam meus discípulos. E a partir de agora, vocês serão pescadores de homens. Eles recolhem tudo, deixam no barco, largam a antiga vida e agora seguem a Cristo, atendem a chamada do Senhor. Em relação a Tiago e João, irmãos, o texto não faz nenhuma referência especial, nenhum destaque qualificando essa chamada como fizeram em relação a Simão, Pedro e a André. Mas o texto nos leva a entender que diante da chamada de Jesus, eles também não vacilaram, pelo contrário, atenderam à convocação do Senhor. Leia, por favor, o versículo 20. Após Cristo ter chamado os 2 primeiros irmãos, eles agora são 3, estão caminhando mais à frente, o barco de Tiago, o barco de João, filhos de Zebedeu. Tudo nos leva a crer que Zebedeu, portanto, era um comerciante de pesca importante da região, havia empregados servindo, os filhos estão ali na lida, na administração, cuidando ali dos negócios da família. E aí o Senhor Jesus passa, eles já são conhecidos, de Tiago e João, são conhecidos de Simão e André. Como já disse, André e João já haviam caminhado com João Batista numa vida de discipulado. Agora, observam a Jesus e Cristo diz: venham vocês, me sigam. E diz a Escritura que eles estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou, e eles deixam o barco, deixam a seu pai, deixam os empreendimentos da família, deixam os negócios, deixam aquela vida, deixam tudo e seguem a Cristo. Não adiam a chamada, não arrumam desculpas, seguem a Jesus. Diferentemente de alguns homens destacados por Mateus capítulo 8, 18 a 22 e Lucas 9, de 57 a 62, que quando Cristo os chamou, alguns outros homens já citados nos evangelhos, eles disseram: não, olha, eu preciso sepultar meu pai, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso cuidar de outra coisa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E aí Cristo segue em frente. Ao contrário destes homens, irmãos, que arrumaram tantas desculpas, estes 4 irmãos, André e Simão, João e Tiago, esses 2 pares de irmãos, eles atenderam à convocação do Mestre e seguiram. Aplicando para nós, queridos, a pergunta já diante daquilo que eu coloquei: qual será a sua resposta hoje ao chamado de Jesus, caso você ainda não o declarou como Senhor e Salvador de sua vida? Vai arrumar desculpas? Eu preciso primeiro fazer isso, aquilo outro, eu preciso primeiro conhecer a vida, eu preciso aproveitar a vida, como se servir a Jesus fosse sinal de desprezar a vida cotidiana. Qual será a sua resposta? Vai protelar? Vai arrumar desculpas? Vai argumentar com uma série de coisas? Ou prontamente dirá Jesus: sim, eu te seguirei como Senhor e Salvador da minha vida? A convocação está sendo feita, o convite está sendo feito, o desafio está sendo apresentado. O que você vai responder hoje? Estes irmãos aqui responderam com prontidão. Vai adiar ainda mais? Ou responderá a Cristo dizendo: eu creio que tu és o Salvador? Meus amados, mas essa prontidão de resposta não é apenas para quem ainda não aceitou a Jesus.
é para nós também que já o declaramos como Senhor das nossas vidas. Nós precisamos entender que é dever nosso estarmos prontamente preparados para dizermos sim a Jesus diante de tudo que Ele coloca para nós. Sem questionar, sem arrumar desculpas, sem protelar, sem alegar outras coisas. Cristo nos chama a um compromisso com Ele diariamente. Cristo nos chama a atividades para Ele. Cristo nos chama para servi-lo. E a nossa resposta precisa ser: sim, Senhor, aqui estou. A minha palavra para ti é sim. Ou nós vamos trocar a Cristo por outras coisas? Certamente a gente espera que no bom juízo não. Nós não podemos negociar, irmãos, e Cristo tem que ser prioridade em nossa vida. Ele tem que receber de nós prontamente um sim. Todo dia. Como você vai responder? Você vai dizer: eis-me aqui? E aí nós esperamos que assim seja a sua resposta. A terceira coisa que o texto nos mostra é a decisão daqueles homens submeterem-se ao senhorio de Jesus. Os versículos que nos falam da resposta que eles deram terminam apontando que seguiram a Jesus. Tanto o versículo 18 como o versículo 20. Largaram tudo, disseram sim ao Senhor e prontamente passaram a andar com Jesus. E o texto diz que andaram com Cristo durante 3 anos, o texto bíblico. 3 anos de discipulado, dormindo onde Jesus fosse dormir, se alimentando onde Jesus fosse se alimentar, aprendendo aos pés de Jesus, cumprindo missões para Cristo. O grupo que seguiu a Cristo a princípio era grande, depois foi resumido a 70, depois foi resumido a 12 pessoas. E estas 12, ele separou especialmente para viverem um momento de comunhão com ele. Entre essas pessoas estão estes 4 irmãos. A chamada de Jesus não era apenas para que fossem companheiros de Cristo. A chamada de Jesus era para que aqueles homens o seguissem. Isso significava colocar a vida nas mãos, no comando, na direção e debaixo da autoridade de Jesus. Eles passaram a ser alunos de Cristo. Eles passaram a ser discípulos de Cristo. Eles passaram a ser pessoas que cumpririam a vontade do seu mestre. Eles estavam renunciando ao comando da vida e agora se colocam totalmente à mercê de Jesus como Senhor da vida deles. E aí Cristo diz: meu convite a vocês é para que vocês me sigam, porque eu vou trabalhar na vida de vocês de maneira tal que serão transformados em pescadores de homens. Eu vou realizar um trabalho em vocês, eu vou realizar mudanças na vida de vocês, eu vou dar um novo sentido à vida de vocês, eu vou tratar com vocês, vocês estarão agora sendo trabalhados por mim. Estaria Cristo dizendo àqueles homens: Jesus os chamou para que fossem modelados pelas mãos daquele mestre, Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. Meus irmãos, aqui o fato de seguirem a Cristo é algo de extrema importância para a nossa reflexão. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, você que ainda não publicou que Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, entenda que Ele está lhe chamando para que você se entregue, para que Cristo seja o Senhor da sua vida. O comando você entrega a Ele. A partir do momento que você diz: Cristo é o meu Salvador, Cristo é o meu Senhor, significaria, eu coloco no passado, porque a perspectiva nossa, irmãos, infelizmente, em muitos momentos da vida, não é esta. A gente se esquece quem é Senhor da nossa vida. E a ideia de entregar-se a Jesus, a ideia de estar submisso a Jesus, está presente quando Ele lhe chama. Então você está sendo chamado para fazer uma entrega, a entrega da sua vida, para Jesus ser Senhor sobre ela, mandar em você, comandar você, controlar você,
determinar o rumo para a sua vida. E isso muitas vezes a gente não reflete. Nós que já declaramos que Jesus é Salvador e é Senhor das nossas vidas. Nós queremos o controle, nós queremos mandar, nós queremos determinar o que é que Ele pode fazer, mas o texto chama-nos a um compromisso de entrega radical, de submissão total, e Cristo passa a ser Senhor, e nós tão somente seus servos. Assim, você que ainda não entregou a vida a Cristo, entenda o compromisso. Tem que ser um compromisso firmado de dizer: agora eu entrego o comando da minha vida ao Senhor Jesus. E nós que já fomos alcançados por esta graça, precisamos nos lembrar disso constantemente. Quem é que manda? Quem é Senhor? Quem é que realiza as obras e o que é que Ele quer realizar? Será que nós estamos dispostos que Cristo nos molde, nos transforme conforme Ele deseja? A estes homens Ele disse: eu vos farei pescadores de homens, eu vou transformá-los em pessoas que serão conquistadoras de outras para o reino de Deus. E conosco não é diferente. A proposta de Cristo, portanto, é que nós sejamos transformados em pessoas que recolherão, estarão a serviço do reino de Deus, recolhendo vidas para o reino. Seguir a Jesus implica nessa submissão do comando da vida. Você que já entregou a sua vida a Cristo, lembre-se que você tem dono, você tem alguém maior do que você, e essa submissão tem que ser consciente. É uma entrega consciente, é uma entrega voluntária, é uma entrega no exercício da nossa vontade transformada pela graça de dizer: Senhor, comanda, dirige, determina os rumos da minha vida, porque agora eu não pertenço mais a mim mesmo. Assim, meus queridos, é o chamado de Jesus, um chamado especial, um chamado para estar com Ele, viver com Ele, andar com Ele, aprender dEle, ser transformado por Ele, servi-lo a cada dia. E que Deus nos dê graça para que nós possamos estar nos colocando de forma submissa nas mãos do Senhor, para que Ele nos modele e nos transforme naquilo que Ele tem preparado e reservado para cada um de nós. O irmão Sóstenes cantará uma canção que nos fala acerca de chamado, de compromisso, de entregar a direção da vida. Seguir a Cristo, ó quanto anelo, ter minha vida cada dia com meu Rei, mas quão difícil é obedecê-lo, andar assim como Ele mesmo quer. Sou fraco, eu sei, tropeço a todo instante, mas mesmo assim, confiante estou. Quero seguir-te dentre os poucos que são teus. Oh, não permitas que meu coração me engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão. Seguir a Cristo, ó quanto anelo, ter minha vida a cada dia com meu Rei, mas quão difícil é obedecê-lo, andar assim como Ele mesmo quer. Sou fraco, eu sei, tropeço a todo instante, mas mesmo assim, confiante estou. Quero seguir-te dentre os poucos que são teus. Oh, não permitas que meu coração me engane quanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão.
multidão. Multidão. Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Flávio Marcos, pregada na Primeira Igreja Presbiteriana de Caruaru, na rua Reverendo Alfeu de Oliveira, 222, Centro, Caruaru. Faça-nos uma visita aos domingos 9h30 da manhã e 7 da noite. Primeira Igreja Presbiteriana de Caruaru, uma igreja comprometida com a Palavra de Deus.